Olá, pessoal. Hoje nós iremos conversar sobre água quente. Por que falar sobre água quente? Para a nossa necessidade em hotéis, hospitais, lavanderias, na nossa residência, para a nossa asepsia. Então, para o banho é necessário uma água na temperatura entre 35 e 50 graus Celsius. Na limpeza de pratos com gordura, a água quente ela ajuda na limpeza e a temperatura ideal é entre 60 e 70 graus Celsius. Em lavanderias precisa de uma alta temperatura, 75 a 85 graus Celsius. Em hospitais, temperaturas superiores a 100 graus Celsius para fazer a higienização de quartos, roupas, entre outros utensílios. A norma para dimensionamento de água quente é 7198 do ano de 1993. E ela fala que se a temperatura no ponto de utilização for maior do que 40 graus Celsius, é necessário ter misturador. Então você vai ter uma torneira de água fria e uma torneira de água quente. Os princípios de funcionamento. O sistema de água quente eles podem ser divididos em dois sistemas: de acumulação, onde a água é aquecida, ela é armazenada em um boiler para consumo imediato ou para um consumo posterior. Esse sistema é um sistema que tem aquecimento solar. Você faz a captação da energia solar durante o dia, transforma ela na energia da água e depois é utilizada. Nós temos aquecimento de passagem, a água aquecida de forma instantânea para consumo imediato. Esses sistemas de passagem, geralmente eles são ineficientes, eles precisam de uma alta quantidade de energia para transformar rapidamente a temperatura da água. O aquecedor de passagem mais conhecido é o chuveiro elétrico, aqui na região sudeste do Brasil. Conforme eles são um pouco eficientes, tá? Ele consome muita energia elétrica. Eu posso falar que a resistência é igual à resistividade do material vezes o comprimento dividido pela seção do resistor. A potência é a resistência vezes a corrente. E a quantidade de calor é a massa de água vezes o calor específico, é a diferença de temperatura. Aqui nós temos aquecedores elétricos de acumulação, então você vai ter um boiler que você vai colocar aqui dentro uma resistência elétrica, ele vai aquecer a água. Aqui nós temos aquecedor a gás de passagem, é comum na região sul do Brasil, Florianópolis, Rio Grande do Sul, porque lá é mais frio, principalmente em apartamentos. É utilizado como combustível o gás GLP e o gás natural. Agora, aquecimentos solares, tá bom? Ele utiliza a energia do sol para conservar aqui a energia na água e depois ser utilizada. Aqui uma figura mostrando a altura do boiler e as placas solares, a altitude correta. Aqui mostrando as peças para ligação do sistema. Aqui um aquecimento elétrico individual para cada apartamento. Um pouco sobre os materiais. Antigamente era utilizado cobre, hoje ele já está em desuso porque ele é caro, é difícil de instalar, falta mão de obra qualificada. Aqui nós temos o PPR, o polipropileno copolímero random tipo 3, que é a marca da Amanco, hoje Alvin. Qual que é o consumo de água quente? 45 litros por pessoa, se for uma residência, 60 litros por pessoa de água quente, tá bom, pessoal? Não é a água do boiler, é a água depois da mistura ali, tá? De água quente. Aqui nós temos o cálculo para fazer o dimensionamento dos aquecedores. V1, T1, V2, T2 é igual a temperatura 3 vezes volume 3. O que é cada coisa? V1 é a temperatura quente
no aquecedor, então aqui vai ser o volume do boiler e é o que você precisa dimensionar, a temperatura máxima que essa água pode chegar nesse boiler. Aqui vai ser a água, o volume de água misturado com essa água no ponto de consumo, para você chegar nessa temperatura. Então aqui eu tenho a água 80 graus Celsius, aqui eu tenho a água 20 graus Celsius, tá? 20 aqui é a temperatura, aqui é volume, desculpa. E aqui eu tenho a água no ponto de mistura, para utilização. Você vai utilizar essa água aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Calcular o volume do aquecedor elétrico de acumulação para um apartamento de 5 pessoas, sabendo a temperatura da água no boiler é 70 graus Celsius, a temperatura da mistura, água fria, é de 15 e a temperatura da mistura é 40 graus Celsius, conforme é combinado pela norma. Então, eu posso falar que 70 vezes o volume do boiler mais o volume de água fria vezes 15 é igual o volume de água a ser utilizado vezes a temperatura de utilização. Eu sei o que? Que o volume de água misturada é o V2 mais o V1. Então, eu tenho isso aqui. Eu vou falar que o volume de água fria é igual a V3 menos V1, porque o volume 2 de água fria não me interessa. Colocando isso aqui na equação, eu consigo chegar que o volume do meu boiler vai ser 0,454 vezes o volume de água da. Então aqui eu tenho o volume do boiler, aqui o volume da mistura. Residências, eu vou utilizar quanto de água por pessoas? Eu posso estimar num apartamento 60 litros de água quente, ó, de água quente por dia. Então, eu tenho 5 pessoas na residência, vezes 60 litros de água quente. Essa água quente aqui é a água da mistura, tá? O volume da mistura, toma cuidado, não o volume do boiler, senão vai ficar muito fácil multiplicar um pelo outro. O volume da mistura de água quente por dia será 300 litros. E assim nós chegamos que o volume do boiler vai ser 0,454 vezes o V3, que é 300 litros. Então o volume do meu boiler vai ser de 136 litros. Só que não existe um boiler de 136 litros. Então eu vou comprar um boiler de 150 litros. Ele vai ser suficiente para armazenar água aí para essas 5 pessoas. Por segurança, adotar um volume um pouquinho maior, dependendo da região e do clima. Agora, vou calcular o consumo de energia do aquecedor elétrico, tá? Então aqui eu sei que a quantidade de energia é a massa de água vezes o calor específico da água, que é 1, e a diferença de temperatura. Aqui na massa de água, eu vou utilizar o volume do boiler comercial, tá? Cuidado com isso. Então, 150, a diferença de temperatura da do boiler e a temperatura ambiente, eu vou utilizar aí 8.250 quilocalorias. Esse aqui, 1 kWh é igual a 860 kilocal. E aí nós conseguimos chegar numa energia de 9,59 kWh. E aí, quanto tempo é necessário para esse boiler aquecer, tendo uma potência de 1.500 watts? Então, será necessário aproximadamente 7 horas para esse boiler aquecer, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Exemplo 2. Dimensionar o aquecedor de acumulação a gás de uma residência com 3 dormitórios, uma banheira de 200 litros e um quarto de empregada. Considerar também um ponto de água quente na pia da cozinha. Então, 3 dormitórios, 2 pessoas por dormitório
igual nós dimensionamos lá em água fria, nós teremos 6 pessoas, mais a empregada, 7 pessoas na residência. Utilizaremos 40 litros de água quente por pessoa dia. Então, 45 vezes 7 daria um consumo de 315 litros. E aí, a banheira, eu vou utilizar o volume dela dividido por 2, tá, de água quente. Então, se tem 200 litros, ela vai ser utilizada, ela vai ser enchida 100 litros de água fria e 100 litros de água quente. A pia da cozinha vai ter um volume de água quente de 50 litros e a máquina de lavar de 150. Então, aqui vai dar o consumo de 150 litros mais 315. Então, o volume do boiler adotado seria de 600 litros. Tá bom? Esse foi um cálculo bem simplório, porque nele não foi considerada as diferenças de temperatura, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Tem mais exemplos na nossa aula. Qualquer coisa, contacte o seu professor. Fiquem com Deus e até a próxima.